Olá, pessoal! Voltamos aqui com o nosso curso de legislação para concursos para professores. Hoje nós vamos trabalhar aí com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Essa lei institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica, Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. Então, uma lei importantíssima aí para quem está prestando concurso para os institutos federais de educação, né? A lei que vai criar esses institutos, que vai estruturar esses institutos, que vai mostrar a finalidade, os objetivos desses institutos, como eles vão se organizar internamente, qual será a sua estrutura administrativa, ok? Vamos lá. Fica instituída no âmbito do Sistema Federal de Ensino a Rede Federal de Educação Profissional, Científica, Tecnológica vinculada ao Ministério da Educação e constituída pelas seguintes instituições. Então, importantíssimo, pessoal. É uma questão que às vezes parece boba, mas que cai muito em concurso, tem caído muito ultimamente, que é essa questão de falar quais instituições formam aí a rede profissional, né? A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ok? São 5 instituições. Então, assim, já gravem isso. São 5 instituições. Porque se aparecer lá no concurso, pelo menos você sabe o número e conta para ver se não está faltando nenhum nas alternativas, ok? Mas dá para decorar também. Então, vamos lá. Qual é a primeira instituição que forma essa rede? São os Institutos Federais de Educação, né? Os Institutos Federais, os IFES, né? Como são chamados aí. Então, a primeira instituição, Institutos Federais de Educação. A segunda instituição é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? A UTFRP. FPR, desculpa, né? Então, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é a segunda instituição. A terceira são os Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais, né? Então aí o Cefet Minas, então o Cefet, desculpa, né? Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Socorro da Fonseca, que é o Cefet Rio de Janeiro, e de Minas Gerais, ou seja, o Cefet de Minas Gerais. Então aí as duas instituições também que formam aí a terceira composição aí dessa rede federal, ok? Então os Cefets. Quarto, escola técnica vinculada às universidades federais. Então, aquelas escolas vinculadas às universidades federais. E quinto aí, Colégio Pedro II. Então, fechamos aí as 5 instituições que formam, ou 5 tipos de instituição que formam essa rede federal. Então, retomando aí, pessoal, porque isso tem que ficar decorado. Primeira, olha a mão aqui. Primeira, Institutos Federais. Segunda, Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Terceiro, os Cefetes. Quarto, né? Escolas técnicas vinculadas às instituições federais, às universidades federais. E quinto são o Colégio Pedro II. Ok? Então, beleza. Decorou essas 5 instituições que formam aí a rede federal. Ok? Beleza. As instituições mencionadas no inciso 1º, 2º, 3º e 5º do caput possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Então, elas praticamente têm aí os mesmos direitos das universidades. Ok? Então, 1º, 2º, 3º e 5º. Pulou o 4º. Qual que pulou? Vamos ver lá. Pulou as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Por quê? Porque elas não têm essa autonomia, já que elas são ligadas às universidades. Ok? Então, as quatro instituições têm essa autonomia, têm esse poder de universidade. A única que não tem é as escolas vinculadas às universidades. Ok? Os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional. Então, elas vão atuar aí em 2 níveis de ensino, superior e básico.
ok? E numa modalidade importantíssima, profissional, ok? Depois a gente vai ver que também vai trabalhar com outra modalidade, que é a educação de jovens e adultos, também na perspectiva da modalidade técnico-profissional. Então, vamos lá. Então, os estudos federais vão trabalhar na educação superior básica e profissional, né? Pluricurriculares e multicamp, ou seja, tem diversos currículos, né? Diferentes currículos, não tem um currículo único no Instituto Federal, né? E o Instituto Federal se organiza em vários campi. Né? Então, por exemplo, você tem lá Instituto Federal de São Paulo, você vai ter diversos campi, Catanduva, Barretos, né? Avaré, enfim, você vai ter diversos campi. Né? Instituto Federal do Tocantins, também você vai ter lá os diversos campi. Instituto Federal do Paraná, diversos campi. Então, ela é pluricurricular, ou seja, tem diferentes currículos, não tem um currículo único, e é multicamp, né? Se organiza em diferentes campi, ok? Pessoal, acho que vocês sabem, mas quando a gente fala no singular, é campus, né? Quando a gente fala no plural, é campi, ok? Então, campus, singular, campi, plural, ok? Especializados na oferta de educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Então, importantíssimo aí, ó, especializado na oferta de educação profissional tecnológica, ok? Mas trabalhando com as diferentes modalidades, né? Vamos lembrar lá que quais são essas modalidades? Ó, EAD é uma modalidade, o EJA, né? A EJA, desculpa, né? A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade, né? A educação especial é uma modalidade, educação quilombola, educação indígena. Então, os institutos federais vão trabalhar com essas diferentes modalidades também, tendo em vista aí uma educação profissional e tecnológica. Para efeito da incidência da disposição que rege a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os institutos federais são equiparados às universidades federais, ou seja, vão ter o mesmo sistema de avaliação, de supervisão pelo MEC, no caso, ok? Pela União. No âmbito de sua atuação, os institutos federais exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. Ou seja, ela pode acreditar um diploma, né? Ou seja, um diploma feito em outra instituição, no exterior, por exemplo, ela pode acreditar, né? Dar o crédito a esse diploma, ou ela pode trabalhar também nessa função certificadora, ou seja, dar o certificado de uma formação ali das competências profissionais. Os institutos federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos à distância, a legislação específica. Pessoal, parece óbvio? Não é óbvio, né? Porque o Instituto Federal ele surge aí como uma categoria diferente, né? Normalmente a gente tinha no ensino superior, quando a gente pensa em ensino superior, a gente tinha as faculdades, né, e as universidades. Posteriormente, o governo Fernando Henrique criou os centros universitários, uma categoria intermediária entre faculdade e universidade. E agora surgem aí os institutos federais, né? A faculdade não tem autonomia. Quem tem autonomia para criar cursos são as universidades e, dependendo da avaliação, centros universitários. O que está dizendo esse parágrafo aqui? Está dizendo para a gente que os institutos federais vão ter uma autonomia semelhante à autonomia de universidades, tanto para abrir curso quanto para expedir e registrar diplomas. Né? Por exemplo, uma faculdade, por exemplo, se você estudou aí numa faculdade, né? Provavelmente o seu diploma tem uma assinatura de uma universidade. Né? A sua faculdade tem que enviar o seu diploma para uma universidade registrar esse diploma. Ok? Os institutos federais já têm esse poder. Já tem o poder, então, de criar curso e também registrar os seus diplomas. A UTFPR configura-se como uma universidade especializada, né? Então, aquela possibilidade que a LDB tem de se criarem universidades por campos do saber,
né? A Universidade aí Tecnológica do Paraná é um exemplo dessa universidade especializada, ok? Regendo-se pelos princípios, finalidades e objetivos constantes, né? Aí tem uma lei específica para tratar da Universidade Tecnológica do Paraná. O Colégio Pedro II é a instituição federal de ensino pluricurricular e multicamp, vinculado ao Ministério da Educação e especializada na oferta de educação básica e de licenciatura. Então, olha só, o Colégio Pedro II ele é uma instituição federal de ensino, ok? Ponto. Como os institutos federais, também é pluricurricular e multicamp, beleza? Mas qual que é a especialidade do Colégio Pedro II? Oferta de educação básica e licenciaturas. Ok? Então, o Colégio Pedro II tem essa característica específica de trabalhar com educação básica e licenciaturas. O Colégio Pedro II é equiparado aos institutos federais para efeito de incidência das disposições que regem a autonomia e a utilização dos instrumentos de gestão do quadro pessoal e ações de regulação, avaliação, supervisão das instituições e dos cursos de educação profissional superior. Então, o Colégio Pedro II aí, ele está equiparado aos institutos federais, ou seja, está muito próximo também da ideia aí da autonomia universitária. A unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional da instituição, transformada ou integrada em Instituto Federal, passa de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de campus da nova instituição. Olha só. Então, quando você criou os institutos federais, já existiam muitas estruturas de escolas tecnológicas pelo país. Essas escolas se transformaram automaticamente em campi dos institutos federais, em campus, né? Em campis dos institutos federais, ok? Então, essas escolas tecnológicas que já existiam se transformaram automaticamente em escolas ligadas aos institutos federais, ou campi dos institutos federais. Os institutos federais poderão conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação, intercâmbio a alunos, docentes, pesquisadores externos ou de empresas, a serem regulamentadas pelo órgão técnico competente do Ministério da Educação. Então, percebam aí como o Instituto Federal ele vai ter um funcionamento muito próximo mesmo à universidade. Ele pode até mesmo conceder bolsas de pesquisa, ok? Os institutos federais têm por finalidade e característica. Pessoal, vou pedir a atenção de vocês agora, que é outro ponto que cai muito. Né? Cai muito que você fale o que é finalidade ou não dos institutos federais, ok? Então, vamos lá. Primeira finalidade. Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Pessoal, presto a atenção de vocês para essa questão aqui, ó, local, regional e nacional. O texto todo da lei e os concursos cobram muito esse jogo, local, regional e nacional. Né? No frigir dos ovos aí, né, no final, aí, quando você vai analisar, sempre se dá uma ênfase à questão local. Né? Uma produção local. O Instituto Federal ele tem que se relacionar com a sua localidade. Então, vamos perceber e sempre ficar ligado com essa questão do local, do regional e do nacional. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo, investigativo, de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas a demandas sociais e peculiaridades regionais. Olha, apareceu de novo a questão aí do regional, ok? Promover a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e a educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. Então, olha só, promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional. Né? Por isso, que lá mais para frente a gente vai ver que o Instituto Federal tem que trabalhar prioritariamente
com o ensino médio integrado ao ensino técnico profissional. Okay? Essa relação entre a educação básica, né, onde está o ensino médio, e a modalidade de ensino técnico profissional, ela é uma relação constante nos institutos federais. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificando, com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito da atuação no Instituto Federal. Então, olha só, de novo essa questão, ó, culturais locais, né? A importância do Instituto se inserir na sua localidade, trabalhar com uma produção, com processos produtivos daquela localidade, né? Isso já apareceu em outras legislações que a gente estudou aí no curso. E eu dei o exemplo, por exemplo, da cidade de Sertãozinho, que é aqui próximo de onde eu estou, que é Ribeirão Preto, em São Paulo, né? O Instituto Federal em Sertãozinho, né, por ser uma região sucro-alcooleira, de produção sucro-alcooleira, ele tem que se dedicar também a essa perspectiva de trabalho. Então você tem lá cursos voltados para essa questão sucro-alcooleira, ok? Quinto, constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico, voltado à investigação empírica. Então percebam uma coisa, pessoal, o Instituto Técnico Federal, ele tem uma característica diferente das universidades, né? Teoricamente ou historicamente, né, desde quando surgiu a universidade lá na Idade Média na Europa, se tem que a universidade é o local da cultura geral, né, com uma cultura humanística aprofundada, né? Os institutos federais vêm com uma proposta de aprofundamento nas ciências, né? E nas ciências principalmente aplicadas, né? Trabalhar sim o espírito crítico, mas dar uma ênfase maior na investigação empírica, né? Naquelas pesquisas de alta aplicabilidade, ok? Então percebam também um pouco essa diferença entre os institutos federais e as universidades. Sexto, qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes da rede pública de ensino, né? Então, assim, os institutos federais também surgem aí a partir de uma demanda, né, que entende a dificuldade que a gente tem hoje de encontrar profissionais da área de ciências, da área de matemática, de física, de química. Então, além de formar esses profissionais, o Instituto Federal se propõe a trabalhar também com os professores da rede pública, dando cursos aí, por exemplo, de formação continuada. Sétimo, desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica. Oitavo, realizar e estimular a pesquisa aplicada à produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Olha só que interessante. Então, no sétimo, ele fala na questão da extensão. Extensão é essa aproximação daquilo que é produzido na instituição com a comunidade, né? E no oitavo, ele vai falar da necessidade dessa pesquisa aplicada, ó, né? A produção cultural, o empreendedorismo, né? O cooperativismo. Então, a necessidade de você trabalhar ali com demandas reais, né? Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas para a preservação do meio ambiente. Olha só, tecnologias sociais, né? Aquelas formas de trabalho, por exemplo, onde se agride menos a natureza. Tudo isso o Instituto Federal tem que trabalhar aí. É uma finalidade, uma característica do Instituto Federal. Agora, os objetivos, também é uma área importante aí que sempre estão pedindo nos concursos. Então, vamos lá. São objetivos dos institutos federais. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de curso integrado, né? Já é importante ter isso claro, né, pessoal? Se a gente pegar lá as diretrizes da educação profissional, né, se a gente pegar mesmo na LDB, vai falar dessa possibilidade de um ensino integrado ou que pode ser aí concomitante ou concomitante, né? O ensino integrado aqui, que é prioridade
né, dos institutos federais é aquele de matrícula única, né? Então, onde o sujeito faz uma mesma instituição a sua formação em nível médio, na educação básica, e também uma educação profissional, né? Ou seja, então, olha lá, o objetivo principal, ministrar educação profissional técnica em nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos, né? Vamos lembrar lá do projeto importantíssimo chamado PROEJA, né? Que deve integrar aí a educação profissional à modalidade da educação de jovens e adultos. 2, aí, segundo, ministrar os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, especialização, atualização profissional em todos os níveis de escolaridade nas áreas de educação profissional e tecnológica. Então, ó, não é só a formação inicial, né? Um dos objetivos do Instituto Federal também é essa formação continuada, essa capacitação do sujeito que já está trabalhando. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade. Desenvolver atividades de extensão, de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, e os segmentos sociais, com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Então, novamente falando da extensão, novamente falando aí da pesquisa aplicada. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão, na perspectiva do desenvolvimento econômico, local e regional. Então, sempre ligado aí à possibilidade de gerar trabalho e renda para o sujeito que frequenta esses cursos. 6, ministrar em nível de educação superior. Olha só. Então, vamos lá. A gente viu que o objetivo lá, primeiro, é trabalhar com educação em nível médio, né, profissional integrada. Ok? Agora vai falar da possibilidade da educação em nível superior no Instituto Federal. Então, lá, cursos superiores de tecnologia, né, os famosos aí cursos tecnólogos, né, visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia. Então, um curso em tecnologia, um curso superior em tecnologia. B, cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo na área de ciências e matemática. Olha só, então, primordial a área de ciências e matemática, que é um grande déficit que a gente tem no país de professores nessa área. E também educação profissional, ou melhor, né, para a educação profissional. Então, um dos objetivos ali do Instituto Federal é formar também o próprio professor dessa educação profissional. Ok? Cursos de bacharelado e engenharia, visando a formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento. Cursos de pós-graduação lato sensu. O que é pós-graduação lato sensu? Aperfeiçoamento e especialização, né? São aqueles cursos específicos aí, né, de aperfeiçoamento ou especialização. E cursos de pós-graduação estrito sensu. Quais cursos aí? Mestrado e doutorado. Ok? Beleza. Agora uma questão interessante aí no artigo 8º, pessoal. Educação profissional técnica de nível médio, aquela integrada, né, tem que ser oferecida no mínimo 50 vagas no Instituto Federal. Olha, tá vendo como que o principal objetivo do Instituto Federal é oferecer essa educação profissional técnica em nível médio, né, preferencialmente integrada? Então, 50% das vagas tem que ser para esse tipo de educação. E 20% para cursos de licenciatura, né? O restante, 30%, pode ser dividido entre os outros tipos de curso que o Instituto Federal pode oferecer. Ok? Então, está determinado aí, 50% das vagas do Instituto Federal tem que ser para educação profissional técnica em nível médio e 20% para licenciatura.
No artigo 8º, no parágrafo 2º, vai falar o seguinte, ó, nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior justificarem, o Conselho Superior Federal poderá, com a anuência do Ministério da Educação, autorizar o ajuste da oferta desse nível, sem prejuízo do índice de 50% para a oferta de educação profissional técnica em nível médio. Olha só que interessante, né? Se o Instituto estiver numa região que tem muita demanda para o ensino superior, pode-se aumentar a porcentagem de ensino superior oferecido por aquele Instituto Federal. Só que de forma alguma pode mexer nos 50% da educação profissional em nível médio. Olha só, novamente se afirma um objetivo principal do Instituto Federal no oferecimento da educação profissional técnica em nível médio. Ok? Próxima. Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampo, então diversos campi, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal em cargos sociais e benefícios, né? Então, todo Instituto Federal vai ter a sua proposta orçamental anual, né? Cada campus vai ter uma proposta orçamentária específica. A administração do Instituto Federal terá como órgãos superiores o colégio dirigente e o conselho superior. Então vamos lá, pessoal, isso cai muito também, dá aquela respirada, né? E vamos voltar aqui. Ó, então o Instituto Federal vai ter como órgãos superiores o colégio dirigentes e o colégio superior. São dois órgãos da estrutura administrativa do Instituto Federal. Então agora a gente entra numa parte que vai falar de como se organiza administrativamente o Instituto Federal, né? Então a primeira questão aí é que essa estrutura é composta principalmente por dois órgãos: Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. Beleza? A presidência do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas por quem? Pelo reitor do Instituto Federal. Então, o reitor, ele é presidente nato, né? Tanto do Colégio de Dirigentes quanto do Conselho Superior. O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campi, né? Que integram o Instituto Federal. Então, olha só. O Colégio dos Dirigentes, o próprio nome diz, é formado por dirigentes, ok? Quais dirigentes? Reitor, né, os pró-reitores, que a gente vai ver que são 5, né? Então, reitor, pró-reitor e diretor-geral. Cada campus vai ter o seu diretor-geral. Beleza? Beleza. Agora, falamos do conselho, né, dirigente, agora vamos falar do conselho superior, de caráter consultivo e deliberativo. Será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, né, quem saiu da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Então perceba, o Conselho de Dirigentes é formado por quem? Dirigentes. O Conselho Superior, ele já é formado com diversos segmentos que compõem a comunidade acadêmica, né, a comunidade ali escolar, né, a comunidade do Instituto Federal. Né? Então, ó, tem representante dos docentes, dos discentes, né, dos estudantes, dos técnicos, de quem já saiu, de quem já se formou, da sociedade, né, dos movimentos que participam do Instituto Federal, né, do próprio Ministério da Educação e do próprio Conselho de Dirigentes. Então, o Conselho Superior é um conselho muito mais democrático, muito mais amplo, né, de uma participação muito mais ampla. E a representação aí tem que ser paritária. O que quer dizer isso? Que o voto ele tem o peso de cada segmento. Então, estão votando lá uma questão, o voto vai ser paritário, ele vai ter o mesmo peso dentro de cada segmento. Né? Por que isso? Porque, por exemplo, estudantes, quem é a maioria na universidade? São os estudantes. Né? Então, os votos eles não podem contar a mais, né? Tem que ser paritário. Né? Você vai ter um peso igual no voto de cada segmento ali nesse conselho.
O Estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação, as competências e as normas de funcionamento do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por um reitor e 5 pró-reitores. Olha só, então a gente tem os conselhos de dirigentes, né, a gente tem 2 órgãos, Conselho de Dirigentes e Conselho Superior, que são, o Conselho Dirigente ele é consultivo, né, ali vão ser discutidas coisas para consulta, né, e o Conselho Superior ele é consultivo e deliberativo, ali vão se decidir coisas que quem vai executar? A reitoria. A reitoria é o órgão executivo, ok? E quem compõe a reitoria? Um reitor e 5 pró-reitores, ok? Quem são os pró-reitores, né? Poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira do docente, ou de cargo efetivo com nível superior da carreira de técnico administrativo do plano de carreira, ok? Desde que possuam no mínimo 5 anos de exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Então, quem pode ser pró-reitor? Né, que tem que ter 5. Pode ser os ocupantes de cargo efetivo, né, de carreira docente ou de técnico da educação, né, e tem que estar no mínimo a 5 anos de efetivo, com 5 anos de efetivo exercício em instituições federais de ensino profissional e tecnológico. A reitoria, como órgão da administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campi que integrem o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Então, não necessariamente a reitoria vai ficar dentro do campi. Ele pode ir para outros lugares. Os reitores são nomeados pelo presidente da República para um mandato de 4 anos, permitido uma recondução. Processo de consulta à comunidade escolar. Né? Então, após um processo de consulta, né? Onde esse processo de consulta vai ter um peso paritário, né? 1/3 para cada segmento, corpo docente, técnicos administrativos e corpo discente, os estudantes. Né? Então, qual que é a lógica aqui, pessoal? Quem manda? Quem determina? É o presidente da República. Só que antes de o presidente da República determinar quem vai ser, é feita uma consulta pública. Ok? Né? Que o presidente da República pode aceitar ou não. Né? O que se acontece dentro de uma possibilidade democrática é que o presidente da República sempre aceite ali aquele sujeito que foi eleito. Né? Mas não necessariamente isso é obrigatório. Né? O poder de deliberar, de nomear, é do presidente da República. Poderão candidatar-se ao cargo de reitor, né, os pertencentes ao quadro ativo permanente de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que possuam no mínimo 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que atendam pelo menos um dos seguintes requisitos. Então, vamos lá. Tem que ter 5 anos, tem que ser do quadro permanente, efetivo, tem que possuir possuir título de doutor ou estar posicionado nas classes D e V ou DV da carreira do magistério. Então, dentro da carreira do magistério, você vai ter várias instâncias. Ele tem que estar nessa instância, D e V ou DV. O mandato de reitor extingue-se pelo decurso do prazo, né, que é 4 anos, com a possibilidade de uma nova recondução. Ok? Antes desse prazo, ele pode sair do cargo por aposentadoria, né, seja voluntária ou compulsória. Né, lembrando que a aposentadoria compulsória aí é para pessoas de 70 anos, né, no Serviço Público Federal. Pela renúncia, ele pode renunciar, ou pela destituição ou vacância do cargo. Né? Ok, o cargo ele ser destituído ou o cargo deixar de existir. Ok? Os pró-reitores são nomeados pelo reitor do Instituto Federal, nos termos da legislação aplicável à nomeação de cargos. Então, olha, o reitor é nomeado pelo presidente, ok? Os pró-reitores são nomeados pelo reitor. Naquele mesmo esquema, ó, mandato de 4 anos, né, consulta à comunidade escolar, né,
Mandato de 4 anos permitida a recondução, então consulta a comunidade escolar com voto paritário entre corpo docente, técnicos e discentes, né? Então, mesmo esquema do reitor, só que quem vai nomear é o próprio reitor que nomeia os pró-reitores. Poderão candidatar-se ao cargo de diretor-geral do campus, né? Aí agora a gente está falando do diretor-geral. Então, a gente falou do reitor, a gente falou dos pró-reitores, que são 5, né, em cada instituto. Agora a gente vai falar do diretor-geral, que tem um em cada campi, ok? Em cada campus, ok? Então, se a gente pega o Instituto Federal de São Paulo, vamos dar um exemplo. O Instituto Federal de São Paulo ele tem um reitor e 5 pró-reitores, ok? Quantos diretores gerais ele vai ter? Depende do número de campos que ele vai ter, né? Então, o campus de Avaré vai ter um diretor, o campus de Registro vai ter um diretor, o campus de Catanduva vai ter um diretor, o campus da cidade de São Paulo vai ter um diretor, né? Então, cada campi vai ter o seu diretor-geral. Os servidores ocupantes, quem pode ser, né? Servidores ocupantes do cargo efetivo da carreira docente, ou de cargo efetivo de nível técnico superior da carreira de técnico em educação. Okay? Possuam no mínimo 5 anos de efetivo exercício, né? E que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações. Então, vejam que é o mesmo esquema do reitor, do pró-reitor e do diretor-geral, né? Preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de reitor. Então, ó, até fala aqui que é a mesma questão. Possuir no mínimo 2 anos de exercício em cargo de gestão ou função de gestão na instituição. Olha só, né? Isso aqui é uma novidade, né? Não tem nos outros cargos essa exigência. Só no diretor-geral que ele tem que ter pelo menos 2 anos de cargo de administrativo dentro do instituto. Ter concluído com aproveitamento o curso de formação para o exercício cargo ou função de gestão em instituições de administração pública. É um curso aí oferecido pelo Ministério da Educação e que esses gestores são obrigados a realizar. O Colégio Pedro II terá a mesma estrutura e organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. As unidades escolares que atualmente compõem a estrutura organizacional do Colégio Pedro II passam de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de campi da instituição. Ok? A criação de novos campi fica condicionada à expedição e autorização específica do Ministério Público. Então, novamente, igualando ali o Colégio Pedro II, tanto na questão da autonomia e agora na questão da organização em relação aos institutos federais. Terminando aí, pessoal, a questão dessa lei, a gente vai falar um pouco do patrimônio, né? O patrimônio de cada um dos institutos federais será constituído, primeiro, pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das instituições que o integram, os quais ficam automaticamente transferidos, sem reservas ou condições ao novo ente. Pelos bens e direitos que vier a adquirir, pelas doações ou legados que receber, né? No Brasil não tem muito isso, mas no exterior, né, que geralmente o egresso, o aluno que é formado na instituição, ele retorna com doações para a instituição. No Brasil ainda não tem muito essa cultura. Quarto, por incorporações que resultem de serviços por eles realizados, né? Os bens e direitos do Instituto Federal serão utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução dos seus objetivos, né? Ou seja, os seus bens devem ser usados para o objetivo próprio do Instituto, né? Não podendo ser alienados, ou seja, não pode ser passado a terceiro, né? Você não pode pegar um bem do Instituto Federal e passar para um terceiro, a não ser nos casos permitidos por lei, né? Que aí vão ter leis específicas sobre isso, ok? Então a gente termina aqui a aula, pessoal. Chegamos às questões, né? Que é onde a gente vai fixar aí os nossos conhecimentos. Então vamos lá. Conforme a Lei 11.892 de 98, os institutos federais têm por finalidade e característica. Vamos ver, então, a gente vai ter que lembrar, puxar lá na memória quais são as finalidades e características, ok? Promover a integração e a verticalização da educação média à educação profissional e à educação superior, otimizando a infraestrutura física do quadro pessoal e os recursos de gestão. O que tem de errado nessa questão aí, pessoal?
Educação média, né? Depois, lá nos objetivos, vai falar de educação em nível, né, médio, né? Educação, ensino médio, né? Aqui ele fala de educação básica, não só do ensino médio. Então, ó, essa aqui a gente corta. B. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e às peculiaridades regionais. Essa aí, o que vocês acham, pessoal? Essa está correta, né? Mas vamos ver as outras para ver se não tem alguma que nos confunde, né? Geralmente, pessoal, uma banca que prepara uma boa prova, ela sempre deixa a gente em dúvida entre duas questões, né? As bancas conceituadas, as bancas aí com maior tradição nos concursos, elas conseguem fazer um esquema onde ela sempre deixa por uma questão absurda, uma alternativa absurda, né? Uma mais ou menos, né? Duas mais ou menos aí, e deixa duas que a gente sempre fica em dúvida. Mas vamos ver as outras aqui, parece que essa B está certa. C. Orientar sua oferta formativa em benefício, consolidação e do fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais, culturais e nacionais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural do âmbito da atuação de cada Instituto Federal. Opa, essa parece também interessante, não parece? Olha só, fala justamente o que é a finalidade lá de orientar a oferta formativa. O que vocês acham? Só tem um probleminha nessa alternativa, né? Culturais nacionais, não são nacionais, né? São locais aqui, né? Ou regionais, enfim, né? Não é nacionais aqui. Serem centros de excelência na oferta do ensino de ciências em geral e de ciências humanas em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico voltado à investigação teórica. Então, a oferta do ensino de ciências em geral e de ciências humanas, né? Ciências aplicadas. Perceba, uma palavrinha que muda já confunde a gente. Serem centros de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas e privadas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atuação pedagógica aos docentes da rede pública e da privada de ensino. Não, né, pessoal? Só a rede pública, não fala em rede privada. Então, confirmando aí, a gente tem a alternativa B. Ok? Outra questão. De acordo com a Lei 11.892 de 2008, constituem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica as seguintes instituições. A. Os Institutos Federais de Educação, Ciência... Então, vamos lembrar primeiro, ó. Quais são as instituições que formam? Lembra que são 5? Né? Então, a gente vai ter que achar uma alternativa aqui que tem 5. Né? Então, vamos lá. Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal do Paraná, Centros Federais, os Cefetes e o Cefet de Minas Gerais. Cefet do Rio, faltou o que aí? Faltou os cursos ligados, né, às escolas federais ligadas às universidades federais, né, escolas técnicas ligadas às escolas, e faltou também, né, o Colégio Pedro II. Então, essa aqui a gente corta. Institutos Federais de Educação, todas as universidades federais e escolas técnicas vinculadas, os Centros Federais de Educação Tecnológica e o Colégio Pedro II. Faltou aí a questão do Cefet do Rio e o Cefet de Minas Gerais, né? Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, lá na outra, faltou a Universidade Tecnológica do Paraná, né? Os Cefetes estão aqui, Centros de Educação Tecnológica, os federais, né? Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os Centros Federais, as Escolas Técnicas e o Colégio Pedro II. Olha, parece que essa está completa, né? Vamos ver a D. Universidades Federais, Institutos Federais, Cefetes e o Colégio Pedro II. Não, né? Faltam as escolas vinculadas. Institutos Federais, Cefetes e Colégio. Também aqui faltou a Universidade Federal do Paraná. Então, a gente fica aqui com a alternativa C. Vamos confirmar? Alternativa C. Então, uma questão aí que a gente tinha mais que decorar quais são essas instituições. Beleza, vamos ver agora. Ó.
acerca do que prevê a Lei 11.892 de 2008 sobre a estrutura organizacional dos institutos federais, segue-se 4 afirmações. Então vamos ver, pessoal. Provavelmente eles vão pedir para que a gente fale se é falso ou verdadeira. Vamos só ir lá para frente para a gente ver o que eles pedem para a gente ler as questões já sabendo. Né? Essa é uma dica que eu dou também. Leia sempre as alternativas sabendo o que a questão pede. Né? Então a gente lê sempre as afirmativas sabendo o que a questão quer que a gente responda. Então, ó, está correto apenas o que se afirma em. Então eles vão pedir para a gente identificar o que está correto. Então vamos lá achar o que está correto. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, previsto em seu estatuto aprovado pelo Ministério da Educação. Correto, né? Você pode instalar em outro lugar que não o seu campo. Os reitores serão nomeados pelo presidente para mandato de 4 anos, permitindo uma recondução após o processo de consulta à comunidade escolar. Corretíssimo. Né? Então, a 1 e a 2, correta. 3. O Conselho Superior, de caráter consultivo, será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e diretor-geral. Opa! Não, né? Primeiro, o Conselho Superior ele tem caráter consultivo e deliberativo. E ele não é formado pelos dirigentes. Né? Ele é formado por toda a comunidade. Né? Por professores, por discentes, por técnicos, pela própria sociedade civil. Ok? Então, esse não é o Conselho Superior. Essa aqui está errada. A administração dos institutos federais terá como órgãos superiores o colégio de dirigentes e a reitoria. Né? A administração terá como órgãos superiores o colégio de dirigentes e o conselho superior. A reitoria é um órgão executivo. Então, essa aqui está errada também. Então, nesse sentido, a gente tem a 1 e a 2 como corretas. Alternativa aí, A, né? Então, alternativa A confirmando. Ok, pessoal? Agradeço a atenção de vocês. Peço que entrem em contato com qualquer dúvida que tiverem e até a próxima.